Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 18 a 27. A palavra do Senhor diz assim: Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai, então te seguirei. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa é a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8, verso 18 a 27. Irmãos e ouvinte, eu inicio essa palavra dizendo que às vezes tomamos decisões sem pensar. Essa é uma realidade em nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que devemos pensar bem antes de agir. Nos versículos 18 a 20, nós encontramos a palavra de Deus dizendo que a multidão estava se concentrando ao redor de Jesus. No verso 18 diz: Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem para que atravessassem para o outro lado do mar. Verso 19: Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus, porém, respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Essa palavra mostra que esse homem, ao declarar que seguiria Jesus para onde Jesus fosse, ele agiu meio que sem pensar. E nós precisamos pensar bem antes de tomar qualquer decisão, antes de agir. Precisamos pensar antes de tomar decisões, inclusive até a decisão de aceitar Jesus. Por que eu falo isso? Porque muitos aceitam Jesus por emoção. A gente vê tanta gente nas igrejas, na hora do convite, indo à frente, aquela multidão de pessoas, entregam as suas vidas ao Senhor, ou seja, dizem que entregam as suas vidas ao Senhor, mas depois daquela decisão, as pessoas não se firmam e não aparecem mais na igreja. Muitos agem assim. E aí a gente chega à conclusão: essa pessoa aceitou Jesus, ou disse que aceitou Jesus, sem pensar, sem refletir, e agiu por emoção. Então você precisa, até mesmo a maior de todas as decisões,
você precisa refletir antes de aceitar Jesus. Mas tenha cuidado. Não coloque tanto obstáculo para aceitar o Senhor Jesus. Não coloque tanto obstáculo. Algumas pessoas dizem: Deus não me aceita, a minha vida é uma bagunça, eu vou primeiro consertar a minha vida e depois eu aceito Jesus. Não, Jesus quer que você o aceite da forma que você está, porque Ele quer transformar você. Versos 21 e 22 diz: outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Sabe, amados, pergunta que eu quero fazer para você, baseada no verso 23, que diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. A pergunta que eu quero fazer para você é: Jesus já está no teu barco? Ou seja, Jesus está na sua vida? Verso 24. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Esse versículo eu acho muito interessante. E esse versículo 24, ele fala uma verdade absoluta, que diz, essa verdade é a seguinte: mesmo seguindo Jesus, enfrentamos problemas. Há alguns que pregam dizendo: vem para Jesus e acabou os teus problemas. Mas nós pregamos, de acordo com a palavra de Deus, mesmo aceitando Jesus, enfrentamos problemas, mesmo depois de nos entregarmos a Jesus, mesmo depois de nos convertermos, de entregarmos o nosso coração ao Senhor e aceitarmos a Ele como o nosso único e suficiente Salvador e Senhor, mesmo assim estamos sujeitos a problemas. Esses discípulos estavam com Jesus, mas veio uma grande tempestade sobre o mar, de sorte que as ondas jogavam água para dentro do barco, e eles estavam quase a ponto de se alagar, de naufragar. Mesmo com Jesus nós enfrentamos problemas, mas sabia que os seus problemas, aquilo que tira o teu sono, não abala Jesus? Aquilo que tira o meu sono, aquilo que tira o teu sono, é nada para Jesus. A palavra diz que os discípulos estavam atormentados. Os discípulos estavam com medo. Nós vamos morrer. Apesar de saberem nadar, as ondas eram fortes. Não tinha como escapar. Ele dizia: esse barco vai afundar. E Jesus estava dormindo. Sabe, amados, as tempestades que vêm sobre a nossa vida, nós precisamos clamar por Jesus, porque Ele tem a solução para todos os nossos problemas e tempestades. Jesus dormia, estava tranquilo. O verso 25 diz o seguinte: os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Isso é bem do ser humano, né? Desespero diante das lutas. Isso é bem nosso. A gente, qualquer dificuldade, a gente já pensa que vai morrer. E olha só a resposta de Jesus no verso 26. Ele perguntou: por que vocês estão com medo? Sabe, queridos, quando nós estamos atormentados com medo, Jesus lá do céu, Ele olha para nós e Ele faz essa pergunta: por que você está com medo? Por que estáis com medo, homens de pequena fé? Então se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Eu estava ouvindo uma vez um pastor pregando sobre esse texto. Ele disse que quando Jesus repreendeu os ventos e o mar ficou tranquilo, não tinha nenhum banzeiro, nenhuma onda, ficou tudo quieto.
Jesus tem poder. Jesus, esse verso nos ensina, essa palavra nos ensina que Jesus atende o clamor de um necessitado. Estás tu precisando de algo? Estás tu carente de alguma coisa? Pede a Jesus. Clama a Jesus. Toca em Jesus. Sabe, amados? Jesus tem a solução para todos os nossos medos. Jesus tem a solução para todas as nossas tormentas. Essa é a nossa esperança. É que nós temos Jesus em nossa vida e em Jesus nós somos mais do que vencedores, diz a palavra do Senhor. O verso 27 diz que os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Eles ficaram admirados com o tamanho do poder de Deus. Eles ficaram perplexos, boca aberta, queixo caído, com a manifestação do poder de Jesus, apenas com uma palavra. Jesus não somente criou as coisas lá no início de tudo, lá no Gênesis, com a sua palavra, mas ele também sustenta e ele repreende a própria natureza quando necessário é, e a natureza lhe obedece, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando eles perguntam quem é este que até o mar lhe obedece, eles estão declarando que Jesus é poderoso. Quem é este que até o mar lhe obedece? Este que fez o mar ficar calmo é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Deus que se fez homem. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus que veio aqui a essa terra pecadora e viveu conosco e se relacionou conosco. Viveu 30 anos, aos 30 anos de idade. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Depois ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E ao voltar, depois de 40 dias do deserto, Jesus começa então o seu ministério. E ele começa a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. E ele fez muitos milagres. Ele operou muitos sinais, mas o maior de todos os milagres e o maior de todos os sinais que ele veio fazer e fez foi morrer na cruz, mas não somente morrer, ao terceiro dia, tornar a viver, para poder nos dar esperança de vida eterna, para poder nos dar esperança de salvação. É este que o mar obedece. Ele é o Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Ele é aquele que quando as pessoas perguntavam: quem é você? Ele dizia apenas: eu sou o que sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E é por isso que o mar e o vento me obedecem. Ele foi morto, ressuscitou ao terceiro dia. E ele disse para a morte: morte, eu te venci. Todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Foi isso que ele falou para as irmãs de Lázaro. Crês tu nisso? E eu pergunto para você, meu amado ouvinte, você crê nisso? Você crê que Jesus é aquele que é todo poderoso, que tem nele todo o poder e que aquele que nele crê não morrerá eternamente? Se você crê no Senhor, você terá vida eterna. Essa é a nossa grande esperança que temos em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe ricamente a tua vida.